Shalom. De forma sintetizada, eu quero aqui trazer o entendimento sobre 1 Coríntios 11, onde temos um episódio em que Paulo, Shaul, fala sobre uma reunião que acontecia comumente na comunidade de Corinto. E pelo tradutor, esta reunião ganha o nome de Ceia do Senhor. Mas que ceia é esta? O que se refere a esta ceia? Seria uma ceia diferente? Paulo, Shaul, institui algum tipo de ceia? Seria um dia especial para se lembrar da morte e ressurreição de Cristo, entre aspas? Como em algumas denominações acontece nos dias de hoje. Algumas denominações trazem a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, outras no último, enfim. Estou aqui falando apenas para trazer o contexto no qual nós estamos, falando a respeito de Ceia do Senhor. Geralmente Ceia do Senhor é como essas denominações pensam e fazem então o primeiro domingo do mês ou um dia específico do mês. Mas enfim, nós temos em 1 Coríntios 11, 20 ao verso 22. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a comunidade do Eterno, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Eu creio que em primeiro lugar se faz importante saber que no aramaico o verso 20 não contém a palavra ceia, mas sim a palavra dia, ou seja, dia do Senhor. Está assim: quando vocês se reúnem, portanto, vocês não comem e bebem como é apropriado no dia de nosso Senhor. 1 Coríntios 11, 20, na versão aramaico. Portanto, eu não entendo que Paulo, Shaul, instituiu alguma ceia diferente, mas entendo que ele está falando de uma reunião, de um partir do pão que já existia. E esta reunião é chamada como Dia do Senhor. E se fizermos uma investigação, uma ligação de textos com Isaías capítulo 58, verso 13, podemos perceber que este Dia do Senhor pode ser o sábado, ou seja, o Shabat, a reunião do Shabat. Isaías 58, 13 nos diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E se levarmos em consideração que esta expressão partir do pão está ligada ao mandamento do Shabat, onde desde tempos antigos nosso povo Israel se reúne no Shabat para o cumprimento do mandamento do Eterno acerca da santa convocação, como assim está declarado no mandamento. E a respeito dessa santa convocação, gostaria de colocar um entendimento aqui. Eu entendo que esta santa convocação, a qual declara o mandamento, não diz respeito a somente uma reunião temporal em um local físico, mas creio que indica também uma assembleia atemporal, ou seja, neste dia eu me reúno com a assembleia dos santos. Eu me uno com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, com Davi, Moisés e assim por diante, tal como será no retorno de Yeshua, onde nos assentaremos na mesa com os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. No Shabat isto é antecipado de forma interior. Nós trazemos a uma realidade aquilo que
concretizará na vinda do Messias. Em Mateus 8,11 nos diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, neste dia, onde assim há uma reunião para se fazer orações, partir a ralar o pão e se assentar à mesa para fazer a refeição juntos. Essa é a expressão do Shabat, da reunião no dia do Shabat. E assim vemos com Yeshua e seus discípulos, e no texto que mais se usa essa expressão em Atos é Atos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos emissários, ou, como dizem as traduções, apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Portanto, este partir do pão, pelo conhecimento histórico e tradicional do nosso povo Israel, os discípulos de Yeshua no primeiro século perseveravam no Shabat, partindo o pão de casa em casa, fazendo as orações e realizando as refeições com alegria. Sendo assim, ao pensar no partir do pão ou reunião, pensemos também na celebração do mandamento do Shabat. Isso reflete as reuniões na comunidade dos santos relatadas pelos discípulos do primeiro século. E dessa forma, o entendimento que hoje possuo é que em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20 a 34, Paulo, Shaul, está falando da reunião do Shabat, onde alguns estavam se embriagando e não compartilhando a comida com os pobres e necessitados. E dentro desse contexto, Paulo, Shaul, se utiliza dessa situação como um meio para transmitir o princípio do corpo do Messias. E assim relata então a ceia da Pêssar, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão. Mas eu não entendo que Paulo, Shaul, está falando de forma literal da ceia, mas que está comunicando à comunidade o que é participar do corpo do Messias. E daí ele retoma então o assunto anterior do ajuntamento e diz, em 1 Coríntios 11, 33 e 34: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então eu entendo aqui que Shaul está usando ali a situação da ceia, da Pêssar, que houve com Yeshua e seus discípulos, para explanar uma situação do que é participar do corpo do Messias. Ele usa a situação do Shabat, ali da reunião, onde não estava havendo essa participação do corpo do Messias, se utiliza fala sobre a ceia que houve da Pêssar, lá em Yeshua e os seus discípulos, então explana sobre essa participação do corpo do Messias e volta para a reunião ali da comunidade, o que podemos entender que é o Shabat. E não tem muito a ver com esse contexto de Santa Ceia como se vê hoje, mas enfim, esse é o entendimento que eu gostaria de compartilhar. Shalom.